Seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, destinado a eternizar enredos de vidas marcantes e edificantes para a história da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder imortalizar a vida de uma magnífica mulher que já há quase 2 décadas faz parte do mercado financeiro. Falo dela, Daniele Simões, que é especialista em alavancagem financeira e que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Dani, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra do tamanho da sua história poder te receber e ter a oportunidade de imortalizar a sua maravilhosa história de vida. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom ser reconhecida, principalmente, né, na nossa cidade. Para mim é um prazer. E, claro, estar aqui também com você é maravilhoso, né? Muito obrigado, Dani. É uma honra receber uma mulher tão magnífica como tu és. E para começar nosso bate-papo, nós sabemos, Dani, que o assunto saúde mental se tornou e ficou em voga na sociedade muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos a partir de 2020, que foi a pandemia. 2020 e 2021, principalmente. E por que eu toco nesse tópico? Não se falava de saúde mental como a gente se fala hoje, pré-pandemia. Parece que teve que vir a pandemia nas nossas vidas para fazer com que todo mundo pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia nós estamos vendo aí o corpo que profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Hoje em dia todo mundo conhece um psicólogo famoso, seja a nível internacional ou nacional, ou até mesmo municipal. Hoje em dia todo mundo conhece um médico psiquiátrico que faz sucesso nas redes sociais, ou aqui em Governador Valadares. Ou então um terapeuta. Se tornou muito comum falar sobre esses profissionais e falar sobre saúde mental. Vou te pedir para você poder fazer um raciocínio consigo mesma. Pare e pense aí a última vez que você se reuniu com seus familiares ou com as suas amigas. E eu tenho certeza que em dado momento da conversa, alguém te perguntou ou você perguntou para alguém sobre como está a cabeça, o que está acontecendo. E isso se tornou comum na sociedade. Feita essa pequena introdução, como está a Dani Simões mentalmente falando neste ano de 2026? Bom, eu acredito que como muitos brasileiros e muitas pessoas no mundo, pós-pandemia, a gente sabe aí como que foi, né? Eu mesmo, na minha vida pessoal, eu já tive alguns conflitos, Sim, mentalmente, né? Vamos dizer assim. E o meu trabalho, ele é um trabalho bem complicado, né? Pressão 24 horas por dia, então, assim, a gente precisa realmente cuidar bem da cabecinha da gente, cuidar bem da saúde, do físico, do emocional e do espiritual. Precisa de estar em conjunto, porque Sim. Não é fácil, a gente sabe. E também estar bem não só para a gente, mas para as outras pessoas, né? Eu acho que é principal. Acolher e perceber quando alguém não está bem. Eu faço muito isso na minha gestão, na minha empresa, porque como a gente trabalha com muita pressão o tempo todo, muita cobrança 24 horas por dia. Então, isso de estar bem mentalmente é muito importante, de cuidar também do próximo, para que ele esteja, é realmente muito importante. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Bom, pós-pandemia, eu acho que o que ficou para mim, e eu acho que para grande parte da sociedade, é a questão de valorizar cada vez mais a família, mais o que a gente tem. Para mim é o que é mais importante na minha vida hoje, é a minha família. Minha família é maravilhosa, graças a Deus. E também ver que cada dia é cada dia, né? A gente tem que viver o dia de cada vez. A gente vê e está passando por uma fase que talvez suspeita de uma outra pandemia, né? Começou agora. E eu acredito que agora a gente já vai estar mais preparado para enfrentar. É difícil, mas eu acredito que a gente já vai estar um pouco mais preparado. Como era a Dani Simões nos tempos de escola? Então, eu sempre fui um pouco diferente. Como assim, velho? Sempre fui. Eu sempre fui muito estudiosa, mas eu sempre gostei de aprender coisas diferentes. Que Sim.
queria aprender, eu sempre quis. Até hoje. Eu sou meio aquela de teoria da conspiração, Sim. sabe? Vou ali, isso aqui não tá certo. Vou cavucar. Vou cavucar. Não, eu sou fora da caixinha. Então, eu sou bem essa. Então, eu sempre fui muito... Mas eu sempre soube. A gente sempre sabe, eu acho, que esse não é meu lugar. Não é aqui. Eu tinha certeza que eu ia para algum lugar, mas... Não sabia onde, mas eu sabia que eu queria algo de muito diferente da minha vida. E muito grande. Muito grande, e eu vivi em função disso. Eu vivi em função de buscar isso. E eu nunca tive dúvida de vou para cá ou vou para lá. Eu sempre soube o meu caminho. É esse meu caminho e nada vai me tirar daqui. É esse e eu vou chegar. E o tempo de escola ele é muito nostálgico, independentemente da escola em que eu possa ter estudado, ou você, ou das escolas, porque é um período que não volta mais, se a gente parar pra pensar. É uma das poucas situações na vida que a gente tem a certeza que jamais viveremos. Não só aquilo que a gente vive ou viveu dentro da escola propriamente dita, mas sobretudo sobre aquilo que é a nossa vida durante o período escolar. E é muito gostoso lembrar desse período. Até porque, se a gente parar pra pensar, durante o período escolar, a sua única responsabilidade, ou a minha, era qual? Passar de ano. Claro que muita gente já trabalhava, estudava, mas em suma era só passar de ano. Hoje em dia isso nem se compara com as grandes responsabilidades que nós temos na nossa vida profissional e vida pessoal. Feito esse preâmbulo, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? É aquele tipo de lembrança, Dani, que quando você passa em frente a uma das escolas ou à escola que você estudou, independentemente do dia, independentemente do horário, do que você possa estar passando na sua vida naquele momento, ou naquele dia, ou período, vem na sua cabeça na hora. Cara, a escola pra mim, ela foi assim... Na verdade, eu ia pra escola pra estudar. Eu sempre fui uma criança diferente mesmo. Tanto é que durante muito tempo eu fui julgada pela minha família como ser autista. Então, eu ia pra estudar, eu fazia o que eu tinha que fazer e até mesmo me relacionar mesmo com outros estudantes, minhas amizades eram poucas. E era aquela amizade que era só ali na escola e acabava ali, no Sim. horário de aula mesmo. Depois era a minha vida, eu sozinha e as minhas coisas. Então, assim, a minha vida escolar, não sei, talvez assim, não teve nada muito importante. Eu ia estudar, estudava e terminava ali meu ciclo. Até pegando um gancho nessa sua fala maravilhosa, qual é o professor ou professora da sua vida escolar? E por que te marcou mais? Nossa, eu tive uma professora que eu gostei muito, acho que a turma toda gostou muito dela, acho que foi a professora do pré-infância ali. Só que ela, quando nós fomos despedir dela, que ela mudou, né, de escola, eu lembro que a gente colhemos flores, fomos nas casas dos vizinhos lá e colhemos flores. Então, e ela deixou nossas flores para trás. Nós encontramos essas flores jogadas na escola, da cesta de lixo. Então, ali foi um momento para mim que eu era criança, né? Todos nós criancinhas, Sim. muito amor para dar para ela. E aquilo ali eu acho que me deixou chateada, muito. Então, assim, não foi nem uma boa memória, foi, aliás, uma péssima memória. E fica aí o comportamento que a gente tem, né, com relação às crianças, que é tão importante. Às vezes, uma coisa que você faz, principalmente para quem é professor, uma atitude que você tem hoje pode mudar o pensamento de uma criança para sempre. Mas depois eu fiz faculdade, né? Fiz direito, agora eu estou na minha segunda faculdade, que é teologia. E hoje eu tenho, assim, um grande professor, que é o Rodrigo Silva, que eu sou, assim, super fã do cara. Muito fã mesmo. Eu tenho, assim, prazer de ficar ali escutando os podcasts dele 4 horas por dia, se precisar. 5 horas por dia, que eu me espelho muito. É um cara, assim, totalmente fora da curva, de uma inteligência que... sabe? E faço teologia por ele. Ele me incentivou, comecei a ver os podcasts dele, a consumir conteúdos dele. E hoje eu sou, assim, super fã desse cara. Eu conheci a Dani Simões já inserida no mercado financeiro.
Mas para você poder chegar onde você chegou atualmente e construir o nome que você já possui, existiu um caminho até chegarmos em pleno 2026 e você ser conhecida e, muito mais do que isso, ser reconhecida por aquilo que você faz com bastante maestria. Como é que se deu o seu caminho até ser quem você é hoje no mercado financeiro? Cara, então, minha vida é assim, foi bem loucura. Eu saí de uma cidade pequena, né? 2.000 habitantes, no máximo, assim. E saí para fazer faculdade. Vim para Governador Valadares para fazer faculdade. Eu tinha 16, 17 anos. Minha primeira faculdade foi Direito. Logo ali já entrei no banco, né? Entrei em um banco onde eu fiquei mais de 10 anos. Que eu digo que foi onde me formou, foi minha base, me ensinou tudo que eu sei. E, enfim. Mas eu decidi sair. Senti que ali minha carreira já tinha se esgotado, chegado no máximo ali naquela empresa. Saí e falei, não volto mais para o mercado financeiro. Porque não saí de lá muito bem da cabeça, como muitos que saem do mercado financeiro não saem. Bem, e falei, não volto mais. E falava nunca mais, eu falava essa palavra, nunca mais eu volto para o banco. Nada de mercado financeiro. Só que aí eu fui me aventurar em outras áreas. Não deu muito certo. E aí eu parei e pensei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu gosto de fazer? Orei muito, pedi muito a Deus, porque eu sou muito espiritual, sou de muita fé. E aí Deus foi encaminhando as coisas. Um amigo, outro amigo foi falando, volta para o banco, você é muito boa. Volta para o mercado financeiro, você é ótima naquilo que você faz. Aí eu comecei a pensar, falei, quer saber? Vou voltar, mas não volto. Não vou trabalhar não vou trabalhar em banco mais, vou abrir minha própria empresa. E abri minha própria empresa de crédito. E estava tudo bem, estava voando. Aí foi quando aconteceu aquele rombo no INSS, e aí travou o crédito. E aí eu já tinha tido um convite um ano antes do Geiso, que é um dos meus sócios, de ir para a empresa, para a Evolux. Sim. Só que na época eu estava ainda com esse sonho, a minha empresa, eu quero crescer, eu quero ver ela crescer, eu quero desenvolver. E não aceitei na época. Um ano depois, o Geis me chama novamente para um outro projeto. Outra proposta. E aí eu falei, vou escutar. Ele falou, eu tô com vergonha já de te falar, mas você quer escutar? Eu falei, vou escutar, porque eu gosto de escutar o que a pessoa tem para me dizer. Porque, às vezes, eu não vou encarar esse projeto, mas eu sei quem vai. E eu posso ajudar a pessoa também. Claro. Então, eu gosto de ver aquilo que os meus amigos têm. A ideia, de me propor uma ideia, de conhecer a ideia daquele. Eu gosto dessa parceria. Aí fui e falei, então tá, Geis, vou pensar, vou colocar em oração. E fui, eu sou católica, então foi numa época que eu estava fazendo a quaresma de São Miguel. E coloquei muito em oração. E eu ia encontrar com ele na segunda-feira. Ele tinha me passado a proposta, na segunda-feira eu ia sentar com ele e acertar, ver se eu ia ou não aceitar. E nesse final de semana começou a vir muito conteúdo sobre essa nossa empresa de alavancagem patrimonial e financeira, que é a Next Level Consórcio. E eu falei, gente, isso não está vindo à toa. Não foi uma questão só de tráfego. A gente sabe quando é o tráfego que vem, que roda e tal. Legal. Mas não foi. Era uma coisa assim diferente. Eu falei, então tá, vou aceitar. E aí aceitei. E aí nós começamos essa empresa. Hoje tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora em maio, dia 23 de maio. E aceitei. E aí, da noite para o dia, a empresa foi crescendo de uma forma assim que até hoje, eu acredito que os sócios, a ficha ainda não caiu. Como que essa empresa cresceu? Com 1 ano de mercado. Quanto que nós já produzimos? Hoje a gente tem mais de 85 milhões sobre gestão. É uma empresa que a gente está falando de 1 ano de mercado. Isso é muita grana. É muita grana. Então, voou. Eu, assim, lógico que eu sei que muito é devido ao meu trabalho, claro. O trabalho dos sócios, da equipe todas. Mas, acima de tudo, é muito Deus, sabe? Eu acho que Deus me preparou para esse momento a minha vida inteira. E só hoje que eu consigo enxergar isso. Dani, eu que sou leigo em relação a tudo ligado ao mercado financeiro, e conversando com amigos, conversando com parentes e pessoas que já investem,
Eu, como leigo, tá? E você que tem propriedade sobre esse assunto pode falar e discordar de mim à vontade. Eu acho que nunca antes na história do país, eu tô sendo muito profundo, então me corrija se eu estiver errado, por favor. Se fala tanto sobre tudo que é ligado ou que está ligado ao mercado financeiro. Eu tenho uma percepção, assim, de conversa de padaria, conversa de bar, que hoje as pessoas estão se preocupando mais com o seu patrimônio, com o seu dinheiro. Não é que antes não se preocupavam, mas hoje, mediante a tanta tecnologia, a tantas formas de investimento, na minha cabeça eu tenho isso comigo que as pessoas estão se preocupando mais com o patrimônio, com a forma que elas vão guardar o dinheiro. Minha mãe tem 67, então para ela é uma geração que guardar dinheiro é guardar na poupança, isso só. A minha geração é totalmente diferente. As dos meus filhos no futuro, nem se fala. Você que é uma especialista no assunto e nessa área, como é que você vê o momento atual da sociedade mediante o que elas pensam em relação ao mercado financeiro e as suas múltiplas funções que ele acaba entregando para quem investe ou para quem está inserido nesse mercado? Bom, acredito muito. Antes não era permitido para o pobre sonhar, ficar rico, né? A gente já vem aí até com aquelas crenças, só vai para o céu quem for pobre, né? A gente já vem disso, de uma criação que já se fala isso, o rei dos céus é do pobre, lógico, erroneamente, claro, né? Na verdade não quer dizer isso. Mas educação financeira, a gente não tinha, hoje ela já está aí, né? A gente já está aqui num podcast falando sobre educação financeira. Então, tem muita matéria para você consumir o tempo todo. Então, antes tinha os bancos, só os bancos trabalhavam, e a ideia de poupança realmente era aquilo que era mais seguro mesmo. Até o próprio gerente de banco não tinha muito conhecimento sobre investimentos financeiros. Hoje não, hoje o mercado está aí, você tem acesso à corretora, a todos os tipos de investimentos, a ser trader. Quantas pessoas hoje eu conheço que são trader? Antes, falar de ações era uma coisa de outro mundo. Você falava em ações, a pessoa já tinha medo desse nome. Hoje não, hoje é uma coisa comum. Geralmente, 5% dos brasileiros hoje já tem carteira em ações, alocada em ações. Isso antes era coisa de gente muito multimilionário. E hoje, ganhar dinheiro está mais fácil, né? Tá mais fácil. Hoje você consegue guardar um valorzinho ali por mês. Antes não, antes a maioria da população trabalhava era só para pagar a conta mesmo. E não tinha jeito. E hoje a gente tem excelentes estratégias, além do momento que o Brasil vive, né? A gente está falando aí de uma taxa Selic altíssima. Nunca chegou nesse patamar na história. Então, assim, tem muito dinheiro rolando, o juros está ótimo, está excelente. Se você tiver inteligência, você ganha muito dinheiro. E hoje tem muitas estratégias, né? Muitas estratégias de você aumentar o seu patrimônio, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, essa cultura está mudando bastante. Mas, embora ainda é bem pequena. Como eu faço mentoria para mulheres, só 5% das mulheres no Brasil entendem de investimento ou já investiram alguma vez. Então, é muito pouco. Mulheres. E hoje a gente sabe que o mercado é mulheres ganhando bem mais que homens. Então, por que isso ainda existe? É um fato a gente se pensar. Estudos comprovam isso, é que é uma linguagem muito masculina. Sim. É uma linguagem muito agressiva, falar de dinheiro, investimentos. Sempre foi muito do homem decidir, né? O homem sempre foi o decisor da casa. Então, eu vejo isso. Geralmente eu estou numa sala, eu sou a única mulher. Tem 6, 10 homens. Então, assim, não é uma coisa normal, não é um mundo normal, principalmente para as mulheres estar. Mas a mulher precisa entender que ela precisa administrar tudo. Precisa administrar a casa, precisa de administrar a empresa e também o financeiro, que quem administra o financeiro da gente é a gente. E não a administração da empresa. Mas está mudando bastante. Eu vou entrar numa outra pauta ligada ao que você faz e ao que você está inserida, mas eu sei que você vai, por ser inteligente, eu sei que você vai entender porque também vai ao encontro de um tema que está em voga na sociedade, que sai um pouco do nicho mercado financeiro, mas como eu disse, você vai entender onde eu quero chegar. Eu, como leigo, tá? E
acompanhando todo o noticiário, até por ser jornalista, penso que, e mediante a tantos casos horrendos que vêm acontecendo no mundo, nunca foi tão difícil ser mulher nos tempos atuais e no mundo contemporâneo. Hoje em dia, a mulher... Eu estava conversando com um amigo um dia desse. Para o homem, quando ele precisa pegar um motorista de aplicativo, é a coisa mais fácil e comum do mundo. Hoje, para a mulher, ainda mais à noite, dependendo de onde ela vai, não é algo fácil. Ela não pode escolher qualquer um ali. Ela tem que ver o rosto. Ela tem que ver quem é, ver se conhece. Enfim, onde eu quero chegar? Hoje, a todo momento e a todo instante, mulheres sofrem inúmeras versões de preconceito diferentes. E dentro do mercado financeiro, como você mesma disse com muita maestria, ainda é um ambiente muito masculino, embora existam mulheres maravilhosas e que atuam de forma brilhante, como você, nesse segmento. E como você acabou de falar, às vezes você entra numa reunião, numa sala, só tem homem. E tem a Dani Simões lá falando, e às vezes tendo até mais conhecimento que muitos homens que estão inseridos nesse nicho. Faça a seguinte indagação: como ser mulher dentro do mercado financeiro? Eu vou falar antes, quando eu entrei, e vou falar agora. Quando eu entrei, isso a gente está falando de 16, 17 anos atrás, né? Existia uma coisa chamada teste do sofá. Não sei se você já ouviu falar. Claro. Entrava para banco, em alguns bancos, moças bonitas, tinham de ser muito bonitas, muito elegantes, e para entrar elas precisavam fazer esse teste do sofá. Isso era muito recorrente, eu vi isso, né? E eu não fiz, eu nunca tive essa postura, até mesmo porque eu fui de uma empresa, eu precisava fazer uma prova para entrar, então, assim, eu entrei através dessa prova. Mas isso acontecia e acontecia muito, com muita frequência. Então, eu vi muito isso, eu vi sair com superior para conseguir promoção. Eu vi. E talvez aconteça até hoje no mercado. Eu acredito que não muito, porque hoje tem a questão do assédio sexual, né? Antes não tinha. Antes, para você provar um assédio sexual, era uma coisa de outro mundo. Eu lembro que um gerente meu me dizia na agência, falava: amanhã a gente vai atender tal cliente, preciso que você coloque aquele batom boca louca, que era um batom vermelho que a gente usava no banco. Sim. Na época, eu era muito nova, né? Então, assim, eu não via com maldade, mas hoje eu vejo, sim, com maldade. Eu precisava de usar um batom vermelho, então, para atender, eu usava porque eu achava bonito, e eu ficava bonita, eu usava. Agora, hoje, não. Hoje a postura mudou muito, muito. Hoje eu não vejo isso mais. Eu, Daniele, não vejo isso mais. E com quem eu trabalho, nossa, os caras, assim, me respeitam muito, o que eu falo vale, eles param para me escutar. E hoje tem muito respeito. No meu convívio tem muito respeito. Mas sempre fica as outras pessoas. Hoje não vou dizer até no meu ciclo de trabalho, mas sim, os próprios homens duvidam das mulheres e as próprias mulheres duvidam também de uma mulher no mercado financeiro. Uma das nossas palestras que eu estava palestrando num evento, foi até um evento para advogado, e aí antes de subir no palco, um dos meus closers estava conversando com alguns advogados. E aí eles viram minha foto no telão e eu estava do lado. Aí ele foi e falou: mas essa moça é a que vai palestrar? Aí o menino falou: Ele falou: mas ela entende de investimento? Aí o meu funcionário falou: sim, ela entende de investimento. Ele falou: mas essa mulher entende? Ele falou: sim, ela entende, já tem mais de 16 anos de mercado. Por quê? Ele falou: não, porque é uma mulher bonita assim, não parece ser inteligente. Então, preconceito ele sempre vai ter. Todo mundo sempre vai te olhar e vai vir o preconceito. Se você é bonita, você não pode ser inteligente, você não pode entender de mercado financeiro. Então, assim, quando, assim, às vezes eu sento para conversar com alguém, recente também eu estava num jantar, e aí começamos a falar de investimentos, de ações, de criptomoedas e tal. E aí uma moça olhou para mim e falou: nossa, é estranho você falar sobre essas coisas. É um papo muito estranho para mulher. Então, assim, a própria mulher, ela já tem esse preconceito também. Então, sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, o que você faz e o que você é, em algum momento você precisou se provar em um ambiente tão masculino e, querendo ou não,
recheado de preconceito. E nós sabemos que em várias áreas profissionais, várias mulheres precisam se provar a todo momento. Em qual momento você se provou e, falando consigo mesmo, você parou e pensou: consegui me provar, consegui ser respeitada, mesmo você sabendo, claro, de todo o seu conhecimento e know-how nesse mercado tão específico e único? Provar, a gente sempre tem que se provar. Até hoje eu preciso, né, tanto para homens como para mulheres, as pessoas elas duvidam muito de você. As pessoas elas duvidam de uma mulher num mercado tão competitivo, tão difícil que é o mercado corporativo, né? Aqui a gente fala de grandes investimentos, a gente fala de muitos milhões na mesa, às vezes até bilhões. Então, assim, é muita grana rodando e é uma figura de uma mulher ali, né? A gente estava até falando aqui, às vezes eu estou numa sala que tem 10 homens e eu sou a única mulher. Então, você precisa ter muita postura, você precisa ser muito firme naquilo que você fala e ter muita convicção. Porque se você sai um pouquinho, se você treme um pouquinho, o homem ele tem essa tendência de querer se sentir superior realmente à mulher. E o homem ele é mais forte, né? Ele fala com mais vigor, ele tem mais aquela postura. Então, você não pode ter medo. A mulher não pode ter medo, ela tem que estar preparada e já ir armada. Mas eu convivo hoje com grandes homens, graças a Deus, e a gente não tem isso na empresa. Mas sim, sempre vem a dúvida. Sempre vem a dúvida de um cliente, às vezes ele te olha e ele vai falar, mas essa mulher aí vai me atender? Então ainda confundem muita questão também de beleza com competência. Olha para a mulher, vê que ela é bonita e fala, mas ela talvez não seja tão inteligente. Essa mulher vai entender de mercado financeiro? E a gente vê isso sempre. Eu tenho um exemplo que eu estava fazendo uma palestrar lá em São Paulo, num evento de marketing digital para advogados. E quando eu fui subir no palco, o meu funcionário, o meu closer, estava conversando com uns advogados, fazendo network, e aí eles viram a minha foto e viram e juntaram que eu seria a palestrante. E aí ele falou, nossa, mas essa mulher é palestrante? Ele falou assim, mas ela entende de mercado financeiro? Ele falou, entende, ela tem 16 anos de mercado financeiro. Ele falou, mas ela entende? Você tem certeza disso? Ele falou, sim, ela entende. Então ele duvidou pela minha aparência. Recente agora, a gente estava num jantar e tinha algumas mulheres, alguns casais, e nós começamos a falar sobre mercado, sobre ações, criptomoedas. E uma delas me falou, nossa, esse assunto não combina para mulher. Eu não sei de nada que você está falando. Que assunto esquisito. Por que você decidiu ir para essa área? Eu não decidi ir para essa área, né? Eu fui. Exato. Deus me colocou lá. Sim. E estou dando conta, graças a Deus. Amém. E o assunto é masculino, é uma expressão muito forte. Mas eu dou conta. Não tenho medo, não. E como? Você é especialista em alavancagem financeira. Primeiramente, o que se trata essa função e como você, como dizem todos nós mineiros, como você foi parar nesse lugar? Bom, eu fui chamada pelo Jason, nós trabalhamos no banco, muitos anos juntos, né? Fomos parceiros lá. E ele procurou uma amiga minha, até que ele precisava de uma pessoa para fazer a gestão da empresa, de uma diretora comercial. E ele já tinha me chamado outra vez, né? Eu não tinha aceitado, que eu estava com outro projeto. Ele tinha me chamado para uma outra empresa, que é a Prevolux. E há um ano depois surgiu essa nova empresa, que é a Next Level Investimentos, consórcios. E aí ele foi e me chamou, falou, Dani, eu vou te chamar novamente. Você vai aceitar? E aí nós estudamos o projeto e eu aceitei. E antes, quando eu trabalhava no banco, eu tinha uma ideia de consórcio, que é o modelo que a gente utiliza para alavancagem patrimonial e financeira. Tinha uma outra ideia. Quando eu cheguei para a gente começar essa trajetória, essa empresa ali, eu vi que aquilo era um mundo de oportunidade. Como que a pessoa consegue fazer patrimônio se pagar? Comprar um imóvel e esse imóvel se pagar, e aí ele vai alavancando, comprando um imóvel após o outro e alavancando o patrimônio dele. E quando a gente começou a ver que, nossa, isso realmente dá certo, começou a fazer e dá certo, e a empresa assim voou. Hoje a gente tem 85 milhões sob gestão, Uau. menos de um ano de mercado, e a gente leva aí nossa empresa
nossa, para o Brasil e para o mundo inteiro. A gente palestra nos Estados Unidos, palestra em evento para São Paulo, evento de 8.000 pessoas. Então, assim, você está sendo chamado para estar ali palestrando para 8.000 pessoas, levar conhecimento para essa turma gigantesca é muita coisa. Então, é porque é o que você faz que dá certo, dá muito resultado e é o reconhecimento, né? Hoje a gente vê os grandes estrategistas em alavancagem patrimonial no país, Nigro, Pablo Marçal, o dono da Avan. Então, assim, os caras formam assim, patrimônios gigantescos, milionários, através de alavancagem patrimonial de consórcio. É muita inteligência de mercado, mas é claro, é saber como comprar, onde comprar, regiões de localização, porque a gente compra os imóveis e a gente loca no Airbnb, né? E aluguel de temporada. Sim. Então, os seus próprios inquilinos pagam esses imóveis para você. A inteligência está aí. Não vai sair dinheiro do seu bolso, você não vai se descapitalizar. Eles vão se pagar sozinhos e você vai aumentar patrimônio. O que faz uma especialista em alavancagem financeira? Então, processo comercial hoje da minha empresa, ele é voltado para alguns segmentos. A gente tem o prospect, que é a prospecção dos nossos clientes, né? De onde a gente tira esses leads. Tem uma máquina de vendas, que é SDRA, uma IA, que ela liga para vários clientes simultaneamente para agendar reuniões de leads qualificados. E também tem os SDRs, pessoas físicas, né, que fazem também essa ligação. Agendando essas reuniões qualificadas, que são investidores, Claro. Passa para o closer e o closer ele vai fazer uma reunião com você de uns 20, 30 minutos e ali ele vai te apresentar todas as estratégias. A gente tem estratégia de alavancagem patrimonial, alavancagem financeira. O que é a patrimonial? A gente compra um imóvel através de uma cota de consórcio, né, contemplada. Esse imóvel a gente loca no Airbnb e ele vai se autopagando. Você não vai tirar, não vai descapitalizar do seu bolso. Esse imóvel vai se pagar e assim você vai alavancar, comprando um imóvel atrás do outro e esses imóveis se pagando. Já a alavancagem financeira, você faz uma carta de crédito com a gente vai te auxiliar em todo esse processo de contemplação para antecipar essa contemplação. Quando você for contemplado, a gente compra a sua carta de crédito, se você aceitar. A gente paga de 17% a 20% sobre esse valor dessa carta de crédito. Aí você fala, mas por quê? Por que você paga tão alto assim? Porque hoje o consórcio, ele é o melhor investimento que tem no mercado. Hoje todo mundo quer ter um consórcio, porque consórcio você não paga juros, você paga só a taxa de administração. E a gente também vende cartas de crédito para quem quer comprar. Que como é um crédito muito barato, eu compro de você essa carta de crédito, eu te pago 20% nela e eu vendo ela no mercado a 40%, 45%. Então gira muito dinheiro. Hoje o consórcio ele é 6,4% do PIB do Brasil. Foi agora de 2025. E o agro, 6,7%. Então, se você vê que o agro, hoje, é o maior PIB do país, está do lado do consórcio, então você vê a potência que é esse mercado de consórcio hoje no país. Dani, em relação à questão ao mercado de investimentos, eu percebo que a população jovem brasileira, e aí falando pela minha bolha, tá? Já está se preocupando em investir, independentemente em qual tipo de investimento em que ela vai poder estar inserida. E às vezes com quantias que para você, que não somente na sua vida pessoal, mas principalmente na sua vida profissional, pode parecer baixo, mas para um jovem de 25 anos que acabou de sair da faculdade, independentemente do nicho que ele atua profissionalmente falando, R$10.000 é muito dinheiro. Muito dinheiro. Para um jovem de 25 anos que não tem filho, mora ainda com os pais. E aí surge a dúvida. Qual é, na verdade as duas dúvidas, qual é a melhor hora de investir? Principalmente para o jovem que acabou de sair da faculdade, dentista ou propriamente médico, que já tem essa noção de que dinheiro não aceita desaforo, que ele tem que pensar no futuro, que às vezes o dinheiro não é o agora e sim o depois. Qual é o tipo ou qual é o melhor investimento a ser feito pensando no jovem investidor? Bom, o jovem investidor hoje, só pegando um pouco esse link que você falou, o salário de 10 mil hoje é um salário bom? Mas
por exemplo, médicos, hoje ganham acima de R$10.000. A maioria dos médicos, é um estudo comprovado, tá, aqui no país, Sim. 60% a 65% dos médicos estão endividados. Eles não têm uma recorrência de salário que eles consigam juntar ou guardar algum valor por mês. Porque eles já chegam ganhando bem. Então, eles já acham que eles podem consumir aquilo que eles ganham. Então, aí eles entram na dificuldade financeira. E aí, para poder sair da dificuldade financeira, é um pouco complicado, é bem mais complicado. Agora, se você já entra com a educação financeira, 30% da minha reserva eu vou guardar. Hoje a gente tem renda fixa excelente, pagando aí 14,5% ao ano. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer. Tem o próprio consórcio. Com R$1.200 por mês, você já consegue pagar uma carta de crédito de R$400.000. Então, assim, tem como você alavancar e tem como você se estruturar. Você guarda um pouquinho ali para sua reserva de emergência, porque emergência acontece mesmo, né? A gente precisa de estar preparado. Alavanca um pouco com o consórcio, que é uma estrutura mais inteligente, mas Sim. Você tem que ter um profissional também. E coloca um pouco também na renda fixa, porque a renda fixa está rendendo muito. Então, a gente também não pode perder essa renda fixa agora, essa explosão da renda fixa. 30% já é um valor, assim, excelente para você guardar. 10% você vai colocar na sua reserva, 10% renda fixa e 10% para você alavancar. Só aí você já consegue aumentar seu patrimônio em 5, 10 anos, ainda mais para quem é jovem. Quanto mais antes você começar, maior vai ser no decorrer do tempo, porque a gente está falando aí de juros sobre juros, né? Sim. Então, assim, comece. Eu tenho 300, R$200, comece. Hoje você consegue fazer carta de crédito com R$400, às vezes até 300, dependendo da promoção. Então, assim, comece, não deixe de fazer. E outra coisa também, né, gente, que eu acho que é o mais importante. Esperar a aposentadoria de INSS, a nossa geração não vai ter. Exato. Não vai ter, não adianta a gente sonhar que vai ter, não vai ter. Então, a gente precisa se preparar sim, até mesmo porque na nossa velhice, né, após 70 anos, é onde a gente gasta mais dinheiro. Muito remédio. É médico, né? Só com consulta. É remédio. Então, assim, é muito importante a gente pensar isso, porque a nossa geração ela não está preparada e ela ainda não se conscientizou que a gente não vai ter INSS. A gente não vai ter. Então, isso é realmente algo preocupante. Eu estou tendo a incrível oportunidade de te ouvir pela primeira vez. Mas engana-se quem pensa que você fala apenas em um podcast, ou com os seus sócios, ou com os seus clientes. Você também é mentora e palestrante. Sou. O quanto que essas duas funções fazem com que você possa ser ainda mais uma mulher realizada? Eu digo que hoje ser mentor e palestrante foi um presente muito grandioso de Deus na minha vida. Porque eu comecei com a palestra, né? Geralmente a gente palestra muito juntos. Simão Geis e eu, a gente às vezes sobe no palco os três juntos e acabou que casou ali, né? Legal. Muito legal, nós somos sócios lá na Next Level Investimentos. E foi uma coisa assim, a gente já tinha palestrado eventos nos Estados Unidos, a gente vai lá palestrar recorrente, né? Nós fazemos alguns eventos lá nos Estados Unidos para os nossos clientes, mas assim, e aí depois deslanchou, e aí a gente começou a fazer evento para 8.000 pessoas, 4.000 pessoas, então você subir num palco para 8.000 pessoas é uma coisa assim, que eu nunca imaginei que isso aconteceria na minha vida, né? E falar principalmente para mulheres, como eu falo, e quando eu saio de lá, eu vejo que aquilo fez sentido na vida delas, e elas vêm falar comigo, e eu falo, gente, mas como assim? E no começo foi muito estranho, porque elas vinham falar comigo, muitas choravam e contavam ali a vida inteira, e precisavam de uma ajuda, não só na vida financeira, mas na vida pessoal, porque a mulher é uma coisa, está atrelada à outra. Não é como o homem. Eu estou hoje passando pelo problema financeiro. Mulher não, são vários quesitos, são vários fatores. Então, você saber que você pode ajudar não só em um, mas em outras áreas também na vida dela,
E a primeira vez que eu vi, assim, que eu vi fãs, acho que o nome é esse. Uau! Me procurando para tirar foto, para conversar comigo. Eu me senti, assim, tão importante. Eu falei assim, mas como assim? Olha de onde eu vim, eu tô aqui agora. Então, ajudar é maravilhoso, poder aconselhar é maravilhoso, poder organizar a vida, principalmente da mulher, que eu sou mais voltada para as mulheres, é fantástico. E vou te falar, subir num palco e falar para todo mundo, eu amo. Eu amo. Acho que eu nasci para isso. Deu muito certo. Você, e aí você me corrija se eu estiver errado, não nasceu em berço de ouro. Não. Mas, hoje, você se encontra em um patamar de vida pessoal e profissional, talvez um dia inimaginável lá atrás. Com certeza. E através do seu trabalho, você consegue realizar sonhos que o dinheiro te possibilita e, ao mesmo tempo, consegue ser espelho e referência para muita gente que te acompanha, não somente nas redes sociais, mas também, obviamente, face a face, pessoalmente, nas palestras, nas reuniões, enfim. Fazendo uma retrospectiva da sua vida, qual é o filme que passa na sua cabeça mediante a tudo que você já foi e é atualmente, sendo essa incrível mulher que inspira outras mulheres? Eu acho que Deus sempre me moldou para isso. Sempre. Na minha família, a gente sempre trabalhou. Eu não me lembro, acho que talvez desde os 8, 9 anos de idade, sempre eu trabalhei, meus irmãos. Tanto é que lá em casa eu sou empresária, o mais novo também e o mais velho também. Legal. Só as outras duas que foram para uma outra área. Mas sempre trabalharam e sempre venderam. A gente sempre foi vendedor lá em casa. O nosso primeiro negócio foi uma sorveteria. Eu tinha 9 anos, então os outros tinham. Nosso mesmo. Meu pai montou a sorveteria, cara, e deu para os filhos trabalharem. Lógico que faliu, né? 6 meses depois, sorveteria para criança. Mas ele já incentivou desde cedo. Ele trazia os produtos de fora para a gente vender. Sim. E a gente tinha os nossos clientes fixos de vender os nossos produtos. Inclusive, era como se fosse, eu falo que era como se fosse até uma gangue. Essa região era minha, essa era do outro, e ninguém podia mexer na região do outro. Sim. E a gente sempre trabalhou. Então, assim, todo mundo que foi empreender, os 3, deu bastante certo empreendendo. Porque a gente sempre viveu isso, a gente sempre vendeu, claro, a gente sempre foi correria, a gente sempre teve de correr atrás do nosso dinheiro. Sempre. Meu pai sempre incentivou correr atrás do seu dinheiro e negociar. E a gente é mestre em negociar lá em casa. Inclusive, a gente fala, a gente não pode entrar no negócio porque vai dar confusão. Um não pode negociar com o outro que vai dar confusão. E a gente sempre fez isso, então eu sempre fui preparada para isso. Quando eu entrei para o mundo corporativo, eu sempre quis fazer com excelência. Tanto é que eu tinha 20 anos e geralmente quem trabalhava no setor que eu trabalhava com investimentos, e nessa época eram investimentos altos do banco. Eu tinha 20 anos, eu era menina, cara de menina, vendendo ali 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de previdência privada. Então, assim, eu sempre fui julgada por ser nova demais, por fazer uma coisa difícil demais. Então, Deus foi me moldando sempre ali e eu fui dando conta. Eu fui fazendo, eu fui dando conta. E, às vezes, eu entro nos meus estados, assim, que eu falo de mania, que eu paro tudo na minha vida, coloquei aquele objetivo ali, tenho aquela ideia, eu paro e eu vou viver aquela ideia. Eu vivo ela 24 horas por dia. Eu vivo ela 24 horas por dia. Eu chego no escritório, eu chego cedo no escritório, 7 horas da manhã. De 7 às 7. Eu preciso cumprir tudo. 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 E eu tenho um horário para fazer tudo. Tenho um horário para... Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou 6 horas da manhã para academia, chego no escritório 7, saio de casa 7, à noite saio do escritório às 7 da noite, e à noite ainda vou estudar. Né? Então, assim, a minha vida, ela é isso. Se eu decidir fazer, eu vou fazer. Você pode ter certeza. Eu vou dar um jeito. E eu vou fazer. E quando eu entro para fazer mesmo. Não tem opção de dar errado, não. Tem que dar certo. Qual é o maior sonho que você já realizou na sua história de vida? Eu acho, assim, é até um sonho material. Para alguém pode ter, para algumas pessoas pode até ser, não sei, não ser uma coisa tão legal, mas... eu
foi até na época da pandemia, meu pai estava com um carro muito, muito velhinho já, sabe? Em roça, já tinha arregaçado o carro todo, não estava dando para nada mais. E aí eu consegui um recurso, naquela época, trabalhando também através do meu trabalho. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu estava até sem carro na época. Eu estava esperando esse recurso chegar. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou comprar um carro pro meu pai. Aí comprei uma caminhonete para ele. Não nova, mas na época era uma caminhonete boa, né? E aí quando comprei na mão do meu primo foi entregar, meu pai veio buscar aqui em Governador Valadares a caminhonete. E meu primo disse que meu pai chorava, que ele nunca imaginou um dia andar num carro daquele na vida dele. E ainda mais que fosse um filho dele que tivesse dado para ele. Então, isso é uma coisa que me emociona até hoje. Não por ter dado bem, mas pela diferença que fez na vida dele. E pela diferença também que fez na minha vida. E eu sou o seguinte, eu faço tudo pelos meus pais. Sabe, aquilo que está na Bíblia é o mais certo. Honrar pai e mãe. A gente tem que honrar. Não tem nenhuma vírgula ali. É só honrar mesmo. E depois Deus te dá infinitamente mais. Deus na minha vida... de onde eu saí para onde eu estou, é só Deus mesmo. O que é dinheiro para você? Dinheiro para mim é poder proporcionar principalmente à minha família coisas boas, me proporcionar também coisas boas e também ajudar o próximo. Eu acho que o dinheiro é isso. Dinheiro não traz felicidade. Não vamos pensar que traz. Durante muito tempo eu imaginei que sim. Que quando eu conseguisse chegar num patamar que eu estipulei, financeiro, que a minha vida ia se resolver. E não resolveu. Então, o dinheiro ali eu vi que não traz a felicidade. Mas ele te ajuda bastante a sobreviver. Dani, nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados eternamente. E o mais interessante é que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, na nossa vida enquanto ser humano, os livros, ou melhor dizendo, as páginas contidas nesses livros podem vir e ser escritas de diferentes formas. Por quê? Deus é tão maravilhoso que Ele nos concede a própria autoria de nós mesmos sermos uma espécie de pincel ou caneta e funcionamos como uma espécie de pessoas que escrevem um dia de cada vez e isso acaba sendo uma página da nossa história de vida. Hoje você acordou e hoje você está escrevendo uma página da sua história de vida. Amanhã será assim, domingo também, segunda-feira também. Então todo dia você escreve uma página no livro da sua vida. E tem página que é maravilhosa, tem página que é horrenda. Isso vale para todas as vidas. E a nossa vida é assim. E por isso que eu falo que a gente comemora muitas nossas vitórias, independentemente de qual seara da nossa vida que seja, porque nós sabemos o peso das derrotas. Nós sabemos o quão difícil é ter que aguentar uma derrota e ver que perdeu. Por isso que a gente comemora tanto as nossas vitórias. Até porque se a gente parar pra pensar, a gente mais perde do que ganha, se a gente parar pra pensar na nossa vida. Enfim, feito esse pequeno preâmbulo, mediante o que você é e o que você se tornou, a sua vida nunca foi fácil e nem tudo são flores, nem na minha vida, nem na sua. Mas até para servir de inspiração para muitas mulheres que te veem como exemplo e como espelho. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para poder passar por cima ou está fazendo para passar por cima dessa adversidade? Ou seja, o que você fez ou está fazendo para arrancar as páginas desse capítulo triste? Como eu disse, eu trabalhei muito tempo, né, numa instituição financeira, e aí saí, fui viver alguns sonhos, entre eles um relacionamento que eu tinha, e na época eu achei que eu fosse casar, acabou que não casou, eu vivi muito em função dessa pessoa, mudei minha vida, um pouco da minha vida em função dessa pessoa, e quando esse relacionamento acabou, eu fiquei muito sem rumo. Fiquei sem rumo. Mas não era só essa questão, eram várias questões existenciais, pós-pandemia. Então, ali eu tive um episódio de depressão muito triste na minha vida, em que
sabe aquele momento em que tudo dá errado? Tudo. Tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu tentava dava errado. Tudo. Só que eu sou uma pessoa muito temente a Deus. E por mais que desse errado, eu nunca duvidei. Nunca duvidei. Às vezes eu entrava em confusão com Deus, arrumava uma confusão, brigava com ele. Tipo, por que tá acontecendo comigo? Eu sempre fui tão fiel. Por quê? Também naquela fase ali, principalmente para mulher, que muitas vão me entender, 33, 34 anos, na minha cabeça, já era para estar casada, já era para ter filhos. Sim. E a minha vida ali, naquele momento, não estava casada, não tinha filhos, estava sem um rumo na minha vida profissional. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que gostei muito de trabalhar. E só coisas dando errado, e coisas dando errado, e ciclos se fechando, e negócios dando errado, investimentos dando errado. E fiquei muito mal. Ali foi uma época assim, que eu fiquei muito mal. Tudo que eu falo assim, que o diabo podia tocar ali na minha vida, naquele momento ele tocou, só não tocou na minha saúde. Que tocou também, né? Que eu fiquei depressiva, claro, de certa forma. E ali eu fiquei 1 ano sofrendo, mas eu nunca desisti, sabe, de Deus. Sempre busquei, eu sabia que uma hora aquilo ali ia passar. Não sabia como, mas eu sabia que ia passar. Minha família também me apoiou muito e eu tenho poucos amigos, mas os que eu tenho são excelentes amigos. E aí eles me incentivaram a voltar a estudar, a voltar para esse mercado. E eu mesmo sem saber se era isso que queria, eu falei, não, vou tirar minha certificação, vou ver, vou começar. E fui começando. E uma coisa que eu digo para as pessoas é, Deus, ele te prepara. Existe uma coisa chamada Vale da Sombra da Morte. A gente precisa passar por ele para se preparar. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Hoje eu não estaria forte como eu estou. Eu precisei passar. Então, assim, graças a Deus que eu passei por tudo que eu passei naquele momento da minha vida. Porque Deus, ele me preparou para estar aqui hoje. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que apegar firme com o Senhor. A gente precisa também de pessoas do nosso lado que nos dê esse apoio. Por isso que eu gosto tanto de apoiar outras mulheres, porque eu conheço muito da dor, eu já passei por muita dor. E sim, a gente precisa realmente passar por esse vale. E é uma coisa que eu sempre falo também. Quando os israelitas saíram pelo deserto, eles iam passar só 40 dias no deserto. Mas eles reclamaram muito, eles passaram 40 anos. Então, segue, faça o que você tem que fazer, estude, trabalhe, lute, busque a Deus, passe pelo processo. A gente precisa passar pelo processo. E aproveite esse processo, porque na frente você vai ver o que Deus tem preparado para você. Quem diria que essa moça que estava com depressão ali, naquela época, hoje estaria palestrando para 8.000 pessoas. Falando da vida dela, ensinando 8.000 pessoas, tendo essa oportunidade de ajudar outras pessoas. Amém. E você é uma vencedora, sabe disso. Saiba disso, eu tenho certeza que você sabe. Em contrapartida, qual é o capítulo mais bonito da sua história de vida? Eu estou vivendo ele agora. Uau! Eu estou vivendo ele agora. Hoje eu posso te dizer com toda a convicção, eu realmente sou feliz. Eu tenho uma família boa, né? Acabou de acontecer um milagre na minha vida. Meu pai se salvou aí de um acidente, graças a Deus. Acontecem muitos milagres na minha família. A gente é uma família muito abençoada. E meu trabalho tá aí voando, né? Amém. Hoje eu faço o que eu gosto. Legal. Eu descobri que realmente é isso que eu gosto mesmo, é mercado financeiro. Eu amo isso. Eu ainda tenho meus sonhos de casar, né? De ser mãe. Mas eu acredito que vai acontecer também na hora certa. E eu sou uma pessoa assim que hoje eu tô na minha melhor fase. Graças a Deus. Amém. Como é bom ouvir isso. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Sim. Deus. Tudo. Família. Minha base. Amor. Amar a minha família. Relacionamento. Tenho dificuldade. Mercado financeiro. Eu amo. Mulher. Queria que elas se amassem mais. Palestra. Meu sonho. Mentoria. Ajudar. Infância. Feliz. Adolescência. Feliz. O que
a Dani Simões de 2016 falaria para a Dani Simões de 2026? Valeu cada choro. Valeu cada luta. O que a Dani Simões de 2026 quer falar para a Dani Simões de 2036? Para esperar a promessa de Deus na minha vida, ser paciente, porque ela vai se cumprir. Isso aqui vai ficar para sempre no YouTube. Só que nós não somos para sempre. Um dia seremos eternos. Qual é a imagem que você quer deixar aqui na Terra? Eu acho que eu já até deixo, sabe? As pessoas, quando elas falam de mim, elas falam que eu sou uma pessoa do coração muito bom e que eu ajudo muito as outras pessoas. E eu quero ser conhecida dessa forma mesmo, como uma pessoa muito boa, muito generosa e que ajuda as outras pessoas. Quem é Daniele Simões? Eu sou uma mulher. Hoje eu me considero uma mulher temente a Deus, amo minha família, tenho meus pensamentos meio loucos, como eu te disse, eu sou meio da teoria da conspiração, gosto de fazer aquilo que ninguém faz, gosto de ser diferente, e quero ser espelho mesmo para outras mulheres chegarem a lugares que elas nunca um dia imaginaram chegar. Porque eu sou assim, de onde eu vim, estar aqui hoje, é surreal. Minha tia até estava falando comigo esses dias que a minha família, meu pai, meus irmãos, eles foram para os Estados Unidos como imigrantes, né, trabalhar lá. E hoje eu vou palestrar. Então, assim, como que o mundo gira, Sim. Como que as coisas acontecem, como que você pode fazer diferente na sua vida, independente de onde você veio, de onde você saiu, da família que você teve, você pode mudar o jogo da sua vida. Defina a sua vida com uma palavra. Graça. Defina a sua história de vida com uma frase. Foi luta. Defina essa conversa com uma palavra. Conhecimento. Uau, claro que o conhecimento foi todo por sua conta. E muito obrigado, Dani, por ter me concedido essa incrível honra inesquecível de poder ter imortalizado a sua maravilhosa história de vida. Você é incrível, saiba disso, tenho certeza que você sabe. Parabéns por ser quem você é. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim, assim, sou imensamente grata de estar aqui, né, com você. A gente sabe aí do seu trabalho que você faz aqui. E estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Amém, você, seu trabalho, a sua família. Muito sucesso nessa nossa caminhada aí. Para todos nós, obrigado mais uma vez, Dani. E o Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Na semana que vem teremos mais uma semana cheia com várias entrevistas. Na segunda-feira, uma psicóloga. Na terça, uma advogada. Na quarta, uma empresária. E na sexta também uma empresária. Portanto, conteúdo não faltará aqui no Histórias e Memórias. Esse projeto destinado a eternizar grandes enredos de vida marcantes e edificantes da nossa cidade. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.